Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live de sabedoria, riqueza e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, faça um excelente dia, faça um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Se o seu dia for bom, parabéns para você. Mas se o seu dia for ruim, parabéns para você também. Lembre-se, foi você que fez o seu dia ser ruim. Então, nunca deixe nada fora de você, mexer com o seu dia, conturbar o seu dia, prejudicar o seu dia, prejudicar a sua vida. Então sejam todos bem-vindos para mais uma live de sabedoria, riqueza e vida plena. Hoje é domingo, dia 9 de julho, o ano é 2023. E hoje vamos trazer mais uma leitura e comentário da palavra de Deus, da palavra do Deus vivo. E estamos atualmente lendo o livro de Jó. E chegamos hoje no capítulo de número 18. Nosso trabalho aqui é fazer a leitura e comentar, capítulo por capítulo, a palavra de Deus. Comentar capítulo por capítulo. Cada capítulo nós fazemos a leitura e comentamos. Já para começar o nosso dia bem cedo, com muita sabedoria, com muita motivação, com a palavra de Deus em nossos corações. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 18, mas antes de começar a nossa leitura, já vai deixando aí o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Desde já o nosso muito obrigado. Então, como fazemos esse trabalho? Usando nossa ferramenta de trabalho, que é a Bíblia Sagrada. Então vamos pegar aqui nossa Bíblia Sagrada, perfeito? Este é a nossa ferramenta de trabalho e também é o nosso manual de instruções para a vida. É nosso manual de instruções para a vida. Se você não acredita na Bíblia, tudo bem, é um direito seu. Temos que respeitar e acho que você está muito correto. Mas se você acredita na Bíblia, tudo bem também, parabéns para você. E você também está correto. Então vamos começar aqui a nossa leitura. Leitura hoje do capítulo 18 do livro de Jó. O livro de Jó, a história de Jó, para quem não sabe, é uma história de lealdade, de fé, de fidelidade de um homem e do amor de um homem para com Deus. Pois Jó, tendo perdido todas as suas riquezas, todos os seus bens, seus servos, perdido seus filhos, perdido sua família, perdido inclusive a sua saúde, Jó nunca amaldiçoou a Deus, nunca falou mal de Deus, perfeito? E se manteve firme em seu propósito, firme nos seus princípios, firme nos mandamentos de Deus. Jó não desobedeceu, não desonrou, não amaldiçoou Deus em momento algum, mesmo tendo passado pelas piores tragédias que um ser humano possa suportar. Por que Jó venceu? Por que Deus lhe devolveu tudo e lhe devolveu em dobro? Porque Jó continuou firme em seu propósito, continuou firme em seu caminho, mesmo tendo passado por todas as mazelas, como já foi dito, por todas as mazelas que um ser humano possa suportar. Então Jó se manteve fiel, se manteve leal, manteve o seu amor por Deus. Jó pensou até em tirar a própria vida, sim, claro, mas ele se manteve leal, nunca amaldiçoou a Deus.
E como é que se amaldiçoa a Deus? Exatamente isso, fazendo o que o inimigo quer, fazendo o que Satanás quer, que é o quê? Que você tire sua própria vida. Vida esta que não pertence a você, vida esta que pertence a Deus, foi Deus que deu. Só Deus pode tirar. Se Deus dá, Deus tira, mas somente Ele pode retirar. Então, quando a pessoa tira a própria vida, aí sim ela está amaldiçoando a Deus, está fazendo aquilo que Satanás deseja. E era esta a intenção de Satanás com Jó. Ele queria provar para Deus que aquele servo mais amado, mais leal a Deus, na verdade, fazia aquilo ali só por interesse, só por negócio. Porque Deus dava tudo para ele, Deus protegia ele, protegia a sua família. Então, tudo para ele era negócio, era por interesse. Ó, ele é leal porque ele tem interesses. Ele é apenas um interesseiro. E é claro que todas as pessoas têm interesse. Claro que sim. Mas isso não quer dizer que a pessoa ame a Deus só por interesse, seja leal a Deus só por interesse. Interesse sim, mas tem todo o resto, tem a lealdade, tem a fidelidade. E é o que Jó provou, e é o que é provado com a história de Jó. Que ele mesmo, com todo o sofrimento, continuou leal, continuou amando a Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui com nossa leitura de hoje, leitura do capítulo 18 do livro de Jó. Então, para quem ainda não leu, para quem não entendeu, o livro de Jó trata-se, claro, da tentação de Satanás contra Jó, trata-se da lealdade, da fidelidade, da fé de Jó, mas trata-se também de um grande e uma extensa conversa, um grande diálogo que ele tem com seus três amigos, seus principais amigos. E por que eu digo que eram amigos de fato? Porque uma pessoa quando cai em desgraça como Jó caiu, a coisa mais natural do mundo é aqueles amigos se afastarem. São aqueles amigos se afastarem. Ninguém quer se aproximar, ninguém quer viver com uma pessoa moribunda, doente. E Jó tinha doenças, tinha feridas pelo corpo inteiro. Um morador de rua, um mendigo, tudo se afasta. Os amigos se afastam. Mas estes três amigos eram amigos de verdade. Que eles foram lá, foram enviados por Deus para quê? Para conversarem com Jó. Para quê? Para trazer um pouco de alento para Jó, para consolar Jó, todas estas coisas. Mas estes amigos também foram lá para colocar pressão em cima de Jó. Então o livro de Jó é basicamente a história desses três amigos, essa conversa, esses diálogos que eles tiveram. Os três amigos conversando e dialogando com Jó. Dialogando com Jó. E os amigos procuravam saber, olha, mas por que você está passando por tudo isso? Qual foi o seu pecado? O que você fez de errado? E Jó, durante toda a conversa, ele nega, ele repudia todas aquelas, às vezes até as afirmações que eles faziam, repudiavam todas aquelas perguntas, todas aquelas insinuações, todas aquelas perguntas que eram capciosas, eram perguntas que procuravam saber, descobrir por que Jó estava passando por tudo aquilo. Porque naquela época um homem que tinha tudo, era feliz, tinha uma vida próspera, alegre, abundante em todos os sentidos, era rico em todos os sentidos. Jó era rico em tudo. Jó era rico em bens materiais, Jó era rico em família, Jó era rico em saúde, Jó era rico em tudo, Jó era rico em alegria. Jó tinha muita riqueza, muito ouro, muita prata. Então Jó era rico em tudo, e de repente quando a pessoa perde tudo, é porque Deus está irado com ela, porque ela deve ter cometido algum pecado, deve ter feito alguma coisa de errado, então Deus a está condenando. Então os amigos de Jó faziam estas perguntas para ele, falavam para ele, olha, confesse-se o pecado a Deus, peça perdão e toque sua vida, continue em frente. Mas Jó se negava a admitir que tinha cometido alguma coisa errada, tinha feito alguma coisa errada, porque Jó era muito leal e muito temente a Deus.
Então, nós vamos continuar aqui com a conversa dos 3 amigos com Jó. Então, hoje para a gente é muito fácil, né? Porque já sabemos a história toda. Então, basta você então se seguir fiel, se seguir leal no seu propósito, nos seus objetivos, que você vai alcançá-los. Mas Jó não sabia daquilo, Jó não tinha esse entendimento, Jó não sabia como seria o seu dia amanhã. Então, para Jó, tudo já estava acabado, ali já era o fim dos seus dias. Ali já era o fim dos seus dias. Então, Jó fica extremamente amargurado, Jó fica extremamente amargurado, angustiado com tudo que já estava acontecendo com ele, com todo aquele sofrimento. E esse sofrimento provavelmente perdurou por um bom tempo, né? Que não é uma coisa assim de um dia, uma semana, um mês, aí Deus vai lá e restaura tudo para ele, não. É um bom tempo, né? Jó ficou ali amargurado, angustiado por um bom tempo, por muito tempo, passando por todo esse sofrimento aí. Então vamos continuar aqui com a conversa que Jó está tendo com seus amigos, seus 3 amigos. Então, não esqueça de deixar seu like aí, de comentar, de compartilhar, de se inscrever aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Nosso trabalho é totalmente gratuito, fazemos isso aqui buscando sabedoria, buscando entendimento, buscando entender, na verdade, como que é a vida. Porque determinadas coisas acontecem com pessoas boas, por exemplo, e determinadas coisas acontecem com pessoas ruins, por exemplo. E às vezes parece que os ruins estão levando vantagem, mas é só ilusão. O mal nunca leva vantagem sobre o bem. Então não custa nada você dar aquela incentivada aí para nós, apertando o botãozinho aí do like, se inscrevendo aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Mas vamos lá. Capítulo 18, versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse. Então, como falei, aqui é a conversa que Jó está tendo com seus amigos, né? Bildade responde aqui então para Jó. Anteriormente foi Elifaz que fez uma série de questionamentos aqui para Jó. Jó respondeu para Elifaz e agora vem o Bildade fazer mais uma série de questionamentos aqui para ele. Perfeito? Versículo 2. Quanto tempo passará antes que ponhais fim às palavras? Considerai e depois falaremos. Então, como eu já disse, né, aqui os amigos deles estão aqui fazendo os questionamentos e falando para ele, pô, você fica falando um monte de coisas aí, fica falando um monte de besteira, de palavras sem sentido, mas você só pode estar passando por tudo isso aí devido aos seus pecados, porque você errou. Você errou. Então, quanto tempo passará antes que ponhais fim às palavras? Então, pare de falar que você não erra, que você não pecou, que você é perfeito, que você não fez nada de errado. Considere o que você fez e continuaremos a falar. Versículo 3. Porque somos contados como animais e reputados como vis à sua vista. Então, porque você está nos repudiando, você não está colocando, você não está ouvindo o que nós estamos falando, você não está considerando tudo aquilo que estamos falando. Então estamos sendo vistos aqui como animais, você não considera nada do que a gente está falando para você. Porque ali era uma conversa de amigos sábios, amigos bem-sucedidos, amigos ricos. Esses amigos de Jó eram ricos, tanto quanto ele também. Entendeu? Tanto quanto ele. Esses amigos foram lá para largaram suas famílias, largaram seus negócios, largaram suas terras para tentar conversar, para ir lá conversar com Jó, para dar um pouco de alento à vida de Jó. Que a vida de Jó estava totalmente sem futuro, era uma vida sem futuro, era uma vida perdida. Versículo 4. Ele se rasga em sua raiva, será a terra abandonada por ti e será a rocha removida do seu lugar? Então está falando aqui que Jó será a terra
abandonada por ti? Você vai tirar sua própria vida? Será a rocha removida do seu lugar? Versículo 5. Sim, a luz dos perversos se apagará, e a faísca do seu fogo não brilhará. Então, a luz dos perversos se apagará, e a faísca do seu fogo não brilhará. Então, a história de Jó, o livro de Jó, esses diálogos que eles têm aqui, os 4 amigos, na verdade, Jó e seus 3 amigos, não é de fácil entendimento. Então tem palavras aqui, palavras que eram muito usadas naquela época, né, que não é fácil de entender, e é tudo à base de parábola, né? Tudo à base de parábola, metáforas, que não é de fácil entendimento. A luz dos perversos se apagará, e a faísca do seu fogo não brilhará. Versículo 6. A luz se escurecerá no seu tabernáculo, e a sua vela se apagará com ele. Então a luz, né, daquele que é ruim, daquele que é mau, né, a luz do perverso se apagará no seu tabernáculo. No seu tabernáculo. E a sua vela se apagará com ele. E a sua vela vai se apagar com aquele que é perverso. Versículo 7. Os passos da sua força se estreitarão, e o seu próximo conselho o derrubará. Então está falando aqui de Jó, né? Os passos da sua força se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Os seus próximos, seu próprio conselho o derrubará. Então aquela pessoa que está dando conselho de maneira errada, está falando de errado, né? Então o próprio conselho o derrubará. Versículo 8. Porque ele é lançado em uma rede pelos seus próprios pés, e ele anda sobre uma armadilha. Então aquele que é perverso, ele está andando sobre sua própria armadilha, a armadilha que ele criou para ele mesmo. Então cedo ou tarde ele vai cair nessa armadilha. Aquela pessoa que é perversa, aquela pessoa que é má, ele acha que ele está fazendo mal ao próximo, mas ele está fazendo mal a ele mesmo. Ele está fazendo mal a ele mesmo. Então a armadilha o apanhará. Aliás, porque ele é lançado em uma rede pelos seus próprios pés, e ele anda sobre uma armadilha. A armadilha que ele mesmo criou. Aquela pessoa que é perversa, aquela pessoa que é má. O mal, ele até parece aqui para nós que somos pessoas comuns, somos humanos, né? Nós achamos que o mal está ganhando, que o mal sempre está vencendo. Mas o mal nunca vence o bem. O mal nunca vence o bem. O mal só vence o bem para aquelas pessoas que vivem do mal. Se o seu mundo é um mundo de perversidade, um mundo perverso, você sempre vai achar que você está no mundo correto, normal. Aquela pessoa que faz o mal, ela acha que fazer o mal é bom, que fazer o mal é normal. Fazer o mal é normal. Ela não entende que... Ela não entende que ela está fazendo mal para ela, então fazer o mal é normal. Mas ela está cavando a sua própria cova. Ela mesma está cavando a sua própria cova. Ela mesma está fazendo mal para ela. Ela plantou, ela vai colher. Ela plantou o que é bom, ela vai colher o que é bom. Ninguém planta laranja e colhe limão, mas plantar de verdade. Plantar incondicionalmente. Lembre-se, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo para com nós era incondicional. Jesus não brigava com ninguém, não queria saber de briga com ninguém. Quando Jesus foi questionado por Pedro que deveria montar um exército para expulsar os romanos de Jerusalém, Jesus disse, foi bem claro, eu não vim aqui para lutar contra ninguém, não vim aqui para expulsar ninguém. Eu vim aqui para trazer a palavra do meu Pai, para trazer a palavra de Deus. Então, quando você achar que o mal está ganhando do bem, é porque provavelmente você está no mundo da maldade.
No mundo da maldade, você pode até achar que não, que você é perfeito, que você está fazendo tudo correto. Isso mostra mais uma vez que você está no mundo da maldade. No mundo da maldade. Porque se você estiver no mundo do bem, você vai ver que o bem sempre vence o mal. O bem sempre vai vencer o mal, não tem como. Não tem como você plantar laranja e colher limão. Seria Deus louco, injusto? Seria Deus amalucado, como nós somos? Porque nós somos amalucados, né? O ser humano, ele é amalucado. Perfeito? Mas isto não é coisa de Deus. Isto não é de Deus. Entendeu? Porque quando você faz o bem, você colhe o bem. Mas quando você faz o mal, você vai colher o mal. E é exatamente o que está dizendo aqui nesse versículo, né? Que a pessoa, ela fez uma armadilha, está cavando a sua própria cova e fez uma armadilha para ela mesma. Cedo ou tarde ela vai meter o pezão lá naquela armadilha e vai se machucar, com certeza. Com certeza, não tem como. Não tem como o mal vencer o bem. Não tem como. Deus, só para que você entenda, Deus fez tudo de bom, criou tudo que é riqueza para todo mundo. Como é dito, Deus não tem acepção de pessoas. Deus não escolhe aquele que vai ser bom e aquele que vai ser mal. Aquele que vai ter riqueza e aquele que não vai ter riqueza. Já pensou se você já saísse com um carimbo de fábrica dizendo assim, ó, este vai ser pobre e este aqui vai ser rico. Deus não faz isso. Deus não faz isso de maneira nenhuma. Deus criou a riqueza para todos. A riqueza, ela é totalmente natural. A riqueza, ela é natural. O que é artificial, o que foi criado neste mundo, foi a pobreza. Por quê? Porque o ser humano aprendeu que ele tem que ter tudo para ele e o outro não tem que ter nada. Ele precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ele precisa fazer, se possível, 100 refeições por dia, que é para o outro não ter nada. Por quê? Porque o ser humano, ele tem que mostrar que ele é todo poderoso. Ele tem que mostrar que ele está acima de todos. Ele tem que mostrar isso. Então, só tem comida para mim, para mais ninguém. Não tem que sobrar comida para mais ninguém. Então aqui a pessoa, ela está, a pessoa do mal, a pessoa que faz o mal, que pratica o mal. Ela está cavando sua própria cova. Ela está cavando sua própria cova. Ela está produzindo, está construindo, está fazendo uma armadilha para ela mesma. Para ela mesma. Lembre-se sempre, a regra básica da natureza é. Quando eu amo alguém, eu me beneficio. Raimundo, fazendo bem para alguém, quem ganha sou eu. Raimundo, fazendo mal para alguém, quem se prejudica sou eu. Doce ilusão aquele que acha que se prejudicar é um prejuízo físico, material. O material não existe. O material não existe. Tudo o que existe é o sentimental. Tudo está no seu sentimento, em seus sentimentos. Então é aquilo que você sente. Quando você sente raiva de alguém, quem se prejudica é você. Quem está com problema é você, não é o alguém, não é a outra pessoa. Quem se prejudica é você. Percebeu? Entendeu? Então tudo está dentro de você. Vamos continuar aqui com nossa leitura. Agora vamos para o versículo 9. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o ladrão prevalecerá contra ele. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o ladrão o prevalecerá contra ele. Versículo 10. O laço está colocado para ele no chão
e uma armadilha para ele no caminho. Então aqui está falando do perverso, aquela pessoa que é perversa. Aquela pessoa que é perversa está construindo uma armadilha contra ele mesmo. Não é fácil de entender. Como já disse, o livro de Jó não é um livro de fácil entendimento. E é por isso que nós temos que ler e reler. Porque não tem como você entender algo que você lendo apenas uma vez. Não. Tem como você dizer que você sabe, que você adquiriu este conhecimento se você lê a Bíblia apenas uma vez. Então aqui está falando do homem que é perverso. Versículo 11 agora. Terrores o deixarão com medo por todo lado e guiarão os seus pés. Então, terrores o deixarão com medo por todos os lados e guiarão os seus pés. Então, aquela pessoa que tem medo, ela vai ser guiada pelo seu medo. Pelo seu medo. Ela tem medo disso, ela vai se afastar. Então, o medo, ele te bloqueia de tudo, te bloqueia de você andar pelos lugares, de você frequentar determinados lugares. Por quê? Porque é seu medo. Você tem medo. E a partir do momento que você enfrentar seus medos, você vai se fortalecendo. Se você deixa seu medo guiar você, quem é o dono da sua vida não é mais você, é o seu medo. Seu medo que vai te controlar, seu medo que vai te levar para lá e para cá. Você não tem mais vida própria, você não tem mais controle, você não tem mais vontade própria. Você vai viver de acordo com o seu medo. Você tem medo disso, você tem medo daquilo, então você sempre vai fugir do seu medo. É o que está aqui no livro de Jó. O que Jó diz é o seguinte: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então o seu medo, ele vai procurar você em todos os cantos. Seu medo vai andar atrás de você. Você pode fugir do jeito que for. Você pode correr para onde for. Seu medo vai te dominar. Seu medo vai controlar a sua vida. Seu medo não vai deixar você andar, você evoluir. Você não vai conseguir ir para lugar nenhum devido ao maldito medo que você tem medo disso, você tem medo daquilo. Mas o medo, ele acaba? Não, o medo só muda de endereço. Então se você tem medo de fazer determinada coisa, você vai lá e enfrenta essa coisa. Mas aí tem outro medo. É como o problema. Você tem um problema, você foge dos seus problemas. O que vai acontecer? Ele vai crescendo, seu problema vai crescendo, vai crescendo. Então você não pode, em hipótese nenhuma, você pode fugir do seu medo. Você não pode fugir daquilo que você tem medo. Por exemplo, eu tenho medo de nadar. Um exemplo. Tenho medo de nadar. Então eu vou numa praia e não entro lá na água de jeito nenhum. É uma estupidez, que é uma das coisas mais comuns do mundo. Eu tenho medo de voar, eu não vou entrar no avião jamais. Vai lá e voa. Vai lá e compra uma passagem ali pro Rio de Janeiro baratinho, entendeu? E faz isso aí, supere seu medo. Eu tinha um medo enorme, eu tinha sonhos, eu tinha pesadelos quando eu era moleque, quando eu era pequeno. Quando eu era novo, eu tinha medo de altura do caramba. O que eu fui fazer? Eu fui fazer um monte de coisa louca. Eu fui fazer um monte de doideira. Eu fui fazer rapel. Eu fui fazer canyon, que é descer numa cachoeira, uma altura de 45 metros. Eu fui pular de paraquedas. Eu fui andar de avião. Hoje é coisa que eu adoro, é tudo coisa que eu adoro. Então você perde seu medo. Você perde seus medos. Você vai perdendo seus medos. E conforme você vai superando seus medos, você vai se fortalecendo. Se você deixar seu medo prosperar sobre você, ele vai tomar de conta de você e você não vai ter vontade própria nunca de fazer nada. Então, versículo 11, terrores o deixarão com medo por todo lado e guiarão os seus pés. Versículo 12 agora, sua força será destruída pela fome e a destruição estará pronta ao seu lado. Então sua força será destruída. Tudo aquilo que te fortalece vai-se embora. Sua força será destruída pela fome e a destruição estará pronta a seu lado. Então tudo se acabará.
tudo, se você deixar seu medo tomar conta de você, sua força vai indo embora. Você vai perdendo suas forças. Ela devorará a força da sua pele, e o primogênito da morte devorará sua força. O primogênito da morte, Satanás, devorará a sua força, vai arrancar a sua pele. Versículo 14. Sua confiança se desraigará de seu tabernáculo, e isto o trará ao rei dos terrores. Então sua confiança se desraigará, e isso te levará ao rei dos terrores, te levará até Satanás. Então, porque a pessoa ela está vivendo pelo medo, ela está com medo. Ela tem medo de tudo. Jó não tinha medo. Aliás, Jó tinha medo que todas estas coisas acontecessem com ele. E acabou acontecendo. Era o que Jó mais temia, e foi o que aconteceu. Jó temia perder sua família, seus 10 filhos. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O que aconteceu? Jó perdeu. Jó tinha medo de perder os seus bens. Jó tinha grandes rebanhos de bois, de jumentas, de ovelhas, de cabras. Jó tinha muita terra, Jó tinha muitos servos. Isto tudo era riqueza. Jó perdeu. E Jó perdeu sua saúde. Então tudo aquilo que ele temia caiu sobre ele. Caiu sobre ele, porque era o que ele temia. Ele atraía todas estas coisas para ele. Então Satanás, o que Satanás fez? Satanás pegou ele bem no seu medo. Pegou ele no seu medo. Ele tinha medo de determinadas coisas e acabou que estas coisas caíram sobre ele. Caíram sobre ele. Então aqui está falando, né? Que cadê a sua confiança? Cadê a confiança que Jó tinha? Cadê aquela confiança? O que será que Jó ele tinha adquirido todas essas riquezas, toda essa fé, tudo isso? Ele adquiriu, ele recebeu de herança. Na história não diz isso, né? Mas será que Jó recebeu tudo isso como herança ou foi força do seu trabalho? Porque aqui, até esse momento, está dizendo que Jó era um homem muito rico, muito próspero, muito leal e tudo mais. E que Satanás diz para Deus que, pois, tudo isso aí ele só tem porque você o protege, porque você dá tudo para ele. Mas será que isto tudo foi força do trabalho de Jó? Versículo 15. Habitará em seu tabernáculo, porque não é dele. Apanhar-se-á enxofre sobre sua habitação. Então aqui é do homem, a história do homem que está perdendo tudo, né? Habitará em seu tabernáculo, porque não é dele. Apanhar-se-á enxofre sobre sua habitação. Então são as desgraças do homem ruim, todas as coisas ruins que acontecem, todas as coisas más que acontecem sobre o homem que é ruim. Se você chegou até aqui, se você nos acompanhou na nossa leitura até aqui, não deixe de dar o seu like aí, de deixar seu like aí, de comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, dar aquela fortalecida aqui para o nosso trabalho. Versículo 16. Suas raízes se secarão por baixo e por cima, seus ramos serão cortados. Então suas raízes se secarão por baixo e por cima, seus ramos serão cortados. Então é aqui aquele homem que é ruim, que é mau, que é basicamente o que os amigos estão enxergando em Jó, que ele era um homem perverso, e por isso que ele está passando por tudo isso. Por isso que ele está passando por tudo isso, por todas estas coisas. Porque Jó era um homem perverso. Podia ser um homem perverso, né? Os amigos não tinham, ninguém pode ter conhecimento pleno da vida do outro, da vida do seu próximo, né? E estes homens também, né, não viviam perto de Jó,
não tinham contato constante com Jó. Então, na verdade, nós nunca sabemos o que o outro vive, quais são os questionamentos, quais são seus desejos, quais são suas vontades, o que a outra pessoa faz. E quem é você para julgar? Como pode você querer criticar, julgar e condenar alguém se você não vive a vida deste alguém? Você vive a vida da outra pessoa? Não, você mal vive a sua. Então, como que você pode criticar, julgar e condenar? Então, aqui os amigos de Jó estão fazendo isso com ele. Estão questionando, estão criticando, estão fazendo perguntas às vezes bem insinuantes, para ver se Jó tinha feito alguma coisa de errado. Então, o desejo desses amigos é descobrir se Jó tinha feito alguma coisa de errado. Se Jó tinha cometido algum pecado contra Deus, tinha falhado contra Deus. Então eles estão falando aqui, olha, como o homem perverso vai passar por todas estas coisas. O homem perverso vai passar por todo tipo de questionamento, todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor. Ele vai sendo consumido, ele cava a sua própria cova. Ele cria uma armadilha onde ele mesmo vai pisar e vai cair. O homem perverso é como uma árvore, né, que suas raízes vão se secando por baixo e por cima seus ramos serão cortados. Então este é o destino do homem perverso. Então Jó, se você errou, se você pecou, se você traiu a confiança de Deus, então acaba com essa conversa. Fala logo o que você fez de errado. Siga seu caminho, pede perdão e segue seu caminho. Mas Jó não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Jó não admite de maneira nenhuma que errou. Então Jó continua ali na sua caminhada, no seu propósito, no seu caminho. Não, eu não errei, não, eu não pequei, não, eu não fiz nada disso. Não tem nada de errado em tudo que eu fiz na minha vida. Perfeito? E tem momento aqui que Jó até, logo mais para frente nós vamos falar disso, mais para frente vem nos capítulos mais para frente, tem momentos aqui que Jó até diz que ele era perfeito. Ele era o dono da sabedoria, ele sabia de tudo, e aí os amigos dele questionam ele, como que você pode dizer que você é praticamente Deus? Como? Somente Deus é o dono da sabedoria. Sabedoria é Deus, Deus é a própria sabedoria. Então, como você pode dizer que você é o dono da sabedoria, que você é perfeito? Como você pode dizer que você é perfeito se você está passando por tudo isso? Então os amigos deles não entendiam, nem Jó também entendia, que tudo isso era provação, tudo isso era tentação de Satanás, para que Jó renunciasse a Deus, para que Jó amaldiçoasse a Deus. E como que verdadeiramente, porque nós que somos humanos, nós podemos achar que, Jó vai falar um monte, vai falar mal de Deus, Jó vai xingar Deus, isso e aquilo. Isso não tem valor nenhum. Que a pessoa pode fazer isso e se arrepender amanhã e seguir sua vida. Isso não tem valor. Para esse nível, para o nível de Deus e de Satanás, para essa disputa entre os dois, amaldiçoar e negar a Deus é a pessoa tirar a própria vida. A pessoa passa por um sofrimento tão grande, por uma angústia tão grande, que ela pensa, e como Jó fez aqui, isto é humano, Jó pensou em vários momentos aqui em tirar a própria vida. Ele pedia a Deus insistentemente, para que Deus o levasse para a sepultura, porque ele mesmo não podia fazer isso, porque se ele tomasse esse tipo de atitude, aí ele não poderia mais retornar, seu espírito não poderia retornar mais para o Criador, porque o espírito sempre volta para Deus, porque o espírito é de Deus. Sua matéria, ou seja, seu corpo físico é da terra veio, para a terra vai, ou seja, do pó tu foi gerado, ou seja, gerado a matéria, para o pó
você volta. Ou seja, tudo que está aqui na Terra, tudo, não tem nenhum extraterrestre aqui na Terra, eu não acredito nisso. Do pó você veio, pro pó você vai. Ou seja, tudo que está aqui na Terra é da Terra, veio da Terra. Então pertence à Terra. Perfeito? Você tem a sua alma, que é a sua mente, é aquilo que você faz no seu dia a dia. Dia a dia, é isso, é a sua alma, é a sua mente. É aquilo que você faz, é aquilo que você é. Você é o médico, você é o engenheiro, você é o escritor, você é o bispo, você é o pastor, você é o trabalhador. Isto é a sua alma. E depois você tem o espírito. O que é o espírito? É a partícula de Deus que está dentro de você. E é disso que Satanás tenta se apoderar. Ele está criando um exército, né, de espíritos perdidos, de pessoas que tiram sua própria vida. E aí era o que Satanás queria, porque nesse jogo aqui os caras são poderosos. É aquele jogo lá, limite estratosférico. Está lá nas esteiras, está nas estrelas, está nas alturas. Então, para eles, amaldiçoar é isso aí. Eu vou entregar, é o cara entregar seu espírito para Satanás. Olha, eu vou provar que Jó só tem interesse sobre o Senhor. Então, eu vou provar que ele é meu. Ele vai vir para o meu lado. Ele vai jogar no meu time. Ele vai jogar no meu time. Ele vai ser um artilheirão do meu time. Ele vai ser aquele cara, vai ser o craque do meu time. Porque Jó era poderosíssimo. Jó era forte mesmo. Então Satanás queria Jó para ele. Então em vários momentos aqui, Jó fala, clama a Deus, pede a Deus, olha, me leve, me ponha na sepultura aí, me ponha na sepultura, me leve, porque senão eu vou fazer isso e eu fazendo isso eu não retorno mais para o Senhor. Simples assim. Se eu fizer isso, eu vou colocar meu espírito no mundo das trevas, no mundo de Satanás, e não poderei mais retornar para o Senhor. Porque nós viemos aqui para essa terra, nós nascemos, crescemos, temos toda uma jornada aqui, vamos cumprir nossa missão, e aí vamos retornar para nosso Criador. Nosso espírito retorna para Deus. A matéria retorna para a terra. A alma é aquilo que você vai deixar aí, de bom ou de ruim. E o espírito retorna para Deus. O espírito retorna para Deus. Funciona basicamente desse jeito. Então, versículo 17 agora. Sua lembrança perecerá da terra, e ele não terá nome nas ruas. Então, sua lembrança perecerá na terra, e ele não terá nome nas ruas. Também desse jeito. A pessoa perversa, a pessoa má. Aquela pessoa que é perversa, que é má, sua lembrança perecerá da terra, será esquecido. Sua lembrança será esquecido. Daqui a algum tempo as pessoas vão esquecer. Vão esquecer daquela pessoa porque foi uma pessoa má, foi uma pessoa ruim, foi uma pessoa perversa. Foi uma pessoa perversa, então ela não será lembrada. Ela não vai ser mais lembrada. Versículo 18. Ele será conduzido da luz para as trevas e perseguido para fora do mundo. Ele então será conduzido, sairá da luz e irá para as trevas. E perseguido para fora do mundo. E perseguido para fora do mundo. Ele será conduzido da luz para as trevas. Ele deixará o mundo da luz e irá para o mundo das trevas. E é por isso que você precisa, dia após dia, ir limpando a sua mente. Quanto mais você faz o bem, mais para a luz você caminha. Quanto mais você faz o bem, mais para a luz você caminha. Funciona basicamente assim. Você fez o bem a alguém, você tem crédito, você recebe. Você recebe quando você faz o bem. Para alguém você recebe. É tipo assim, quando você dá, você recebe. Quando você dá, você recebe.
E é por isso que é dito, feliz é aquele que dá e não aquele que recebe. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Você deu, você tem sentimento de abundância, de prosperidade. Você tem para você e para os outros. Quando você recebe, você tem sentimento de carência, necessidade, escassez. Se você só recebe, você é escasso. Mas se você recebe e dá, você é próspero, você é abundante. Então, feliz é aquele que dá, deu, cresceu, recebeu, só recebe, só recebe, só recebe. Você está se diminuindo. Então, feliz sempre será aquele que dá. Versículo 19. Ele não terá filho, nem sobrinho entre o seu povo, nem qualquer remanescente em suas moradias. Então, sempre que você vê uma pessoa próspera, abundante, rica de fato, você verá junto dele uma família próspera, feliz, abundante e bonita de fato. Essas pessoas vivem em harmonia. Eles vivem em harmonia. Eles não falam mal de ninguém, eles não criticam ninguém, eles não prejudicam ninguém. São pessoas felizes. São pessoas que vivem em harmonia. Então, aquela pessoa que é perversa, aquela pessoa que é do mal, aquela pessoa que é ruim, como diz no jargão policial, né? O bandido, ele nunca vira vovô. Ele nunca vai virar vovô. Que cedo ou tarde, como já foi dito aqui, ele está montando sua própria armadilha, ele está cavando sua própria cova. Aquele que é bandido, ele nunca vai ser vovô. Aquele cara que é ruim, que é perverso, ele nunca vai ser um vovô. Nunca. Não tem lógica. Qual é a estrutura familiar que ele tem para ele ser um bom vovô, um bom vovozinho? Qual é a estrutura? Ah, mas eu já vi em Hollywood, já vi em novela, já vi em filme. Perfeitamente. Como já foi dito, você jamais vai saber o que se passa com a vida da outra pessoa. Isto tudo que você está vendo é só coisa da sua cabeça. Versículo 20. Os que vierem após ele ficarão atônitos no seu dia, assim como aqueles que foram antes ficaram atemorizados. Os que vierem após eles ficarão atônitos no seu dia, assim como aqueles que foram antes ficaram atemorizados. Então, aqueles que vierem depois do homem ruim. Versículo 21, último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. O último versículo aqui do capítulo 18, já estamos chegando à metade aqui do livro de Jó. O livro de Jó é um livro bem extenso, é um livro longo, são 42 capítulos. Então aqui, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, e fala assim, versículo 21, certamente tais são as moradias dos ímpios, este é o lugar daquele que não conhece a Deus. Então, certamente, a moradia do ímpio, daquela pessoa que é ruim, que é perversa, será o quê? Será o mundo das trevas. Ele viverá em trevas. Certamente tais são as moradias dos ímpios. A pessoa vive em trevas, a pessoa vive perturbada. A pessoa ela vive somente esperando o dia que ela vai cair na sua própria armadilha. Que ela vai meter o pé na sua própria armadilha. Que ela vai cair na sua própria cova. Que ela cavou a cova e essa cova precisa ser preenchida de alguma maneira. Então ela vai cair em sua própria cova, com certeza. Então certamente tais são as moradias dos ímpios. A moradia dos ímpios é a moradia das trevas, da escuridão. Este é o lugar daquele que não conhece a Deus. E aquela pessoa que não conhece a Deus, que não vive em Deus, que não vive com Deus. Que tem muita gente que acha que viver com Deus, que fazer o que
seguir o caminho de Deus, seguir os princípios de Deus, os mandamentos de Deus é muito ruim. Agora imagina a pessoa que não segue os princípios, que não segue o caminho de Deus, ela acha que o caminho de Deus é difícil. Imagina o caminho do inferno. Imagina o caminho de Satanás. Imagina só. A pessoa achar que o caminho errado é o caminho mais fácil. Caminho fácil é aquele caminho, é o caminho de Deus. Por que eu digo isso? Presta atenção no que eu vou te falar. Então assim, o caminho de Deus é um caminho reto, é um caminho plano, ele é reto, ele é perfeito, perfeitinho. Ok? Tem começo, meio e fim. E ele todo iluminado. Ele não tem buraco. Ele não tem pedra de tropeço. Ele não tem espinhos. As pessoas confundem. Elas acham que o caminho de Deus é o caminho ruim. É o caminho esburacado. Não. O caminho esburacado, o caminho das trevas, aí sim é o caminho difícil. Por quê? Porque é o caminho da escuridão. O próprio nome já diz caminho das trevas. Trevas e escuridão é a mesma coisa. É um caminho todo esburacado. É um caminho cheio de pedras de tropeço. É um caminho cheio de espinhos. E é um caminho sem fim. A pessoa sofre e ela acha que está tudo bem. Ela vive pegando desvios. Ela vive se desviando, então ela se desvia do caminho de Deus, que é o caminho retinho, bonitinho, e ela vai para o caminho das trevas, que é o caminho da escuridão. Ou seja, ela pega um desvio para aquele caminho das trevas, e ela acha que está tudo bem, é beleza. Aí lá na frente as coisas começam a acontecer na vida da pessoa, começa a acontecer, e ela não sabe, e por ela não saber que ela está fazendo o mal, as coisas ruins, ela acha que fazer aquilo ali é tudo certinho, tudo bom, então ela não sabe por que ela está passando por aquilo, mas é porque ela pegou o desvio, simples assim. Lá atrás ela pegou um desvio que levou ela para este caminho, o caminho das trevas, o caminho da escuridão. Caminho dos buracos, das pedras de tropeço e tudo quanto é ruim, tudo quanto é coisa ruim. Mas ela acha que, seguir o caminho de Deus, aquele caminho ali retinho, seguir aquele... Não, ali deve ter alguma armadilha. Seguir aquele caminho iluminado, seguir aquele caminho reto, sem buraco, ela acha que seguir aquilo ali é difícil. Mas seguir o caminho das trevas é fácil. Então imagina a ilusão dessa pessoa. E é por isso que você nunca vai ver uma pessoa que segue o caminho das trevas prosperar. E é por isso que mais de 95% da humanidade e de todas as pessoas que vivem na Terra estão passando por muitas dificuldades, em todos os sentidos. O que você mais vê aí são famílias destruídas, casais que rompem seus relacionamentos ano após ano, né? Famílias largando seus filhos, bom, e tudo mais, e vício, e bebedeira, e tudo que você ouve é só de questão de vício, todas essas coisas ruins, vício em droga, vício em bebedeira, vício em violência, vício em pobreza, vício em ignorância, vício em estupidez, vício em falta de sabedoria, vício em falta de entendimento, ou seja, só as coisas ruins. Só as coisas ruins, por quê? Por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de Deus. E é o que diz aqui, certamente tais são as moradias dos ímpios, ou seja, a moradia do ímpio é a desgraça. E este é o lugar daquele que não conhece a Deus, né? E este é o lugar daquele que não conhece a Deus, porque Deus... Morar com Deus é morar com tudo que é bom. Perfeito? Então esta foi a nossa leitura de hoje. Estes os nossos comentários de hoje. Hoje fizemos a leitura e o comentário do capítulo 18. Nosso propósito, nosso objetivo é estarmos aqui amanhã fazendo a leitura do capítulo 19, para poder levar para você sempre motivação, levar a palavra de Deus, levar a palavra de sabedoria e riqueza, muita riqueza na sua vida. Então, para você que ficou com a gente aí até o fim da nossa live,
Não esqueça de deixar seu like, fazer seu comentário, se inscrever no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Então faça você um ótimo dia, faça você um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Então se o seu dia for ruim, parabéns, a culpa é toda sua. Mas se o seu dia for bom, parabéns, a culpa também é toda sua. Um ótimo domingo para todos, um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.